a sua boca, não alçou a sua voz lançando sequer alguma maldição. Antes, de maneira fiel, ofereceu a sua vida e entregou a sua vida ao seu Pai, dizendo: nas tuas mãos entrego o meu espírito. E como é bom saber, Senhor, que de alguma maneira nós participamos disso. Que a sua palavra enche os nossos corações. Que a sua palavra não fique apenas no nosso intelecto, ó Deus, mas que desça aos nossos pobres corações e traga, Senhor, um sentimento de reverência e de temor e de amor àquilo que o Senhor tem a nos dizer esta noite. Tem misericórdia de mim, Senhor, que vou expor a Tua palavra, que o Senhor possa nos ensinar. É sempre o Senhor que ensina o seu povo. Essa é a nossa oração em nome de Jesus. Amém. Conta-se, irmãos, que Santa Teresa de Ávila, uma freira católica no século XVI, viajando em cima de um burro, indo em direção a um convento, ela foi jogada violentamente ao chão pelo rebelde animal. Caída à lama, além de se sujar muito, machucou gravemente a perna. Ela então olhou para o céu diante daquela calamidade e disse o seguinte: Senhor, que bela hora para acontecer isto. Por que deixaste isso acontecer? Uma voz do céu lhe responde: é assim que eu trato os meus amigos. Ela então disse: se é assim que tratais os seus amigos, não me admira que o Senhor tenha tão poucos deles. Essa é uma história que nos faz refletir um pouco a respeito do cristianismo. Jesus, em momento algum, ele nos diz nas Escrituras que ser seu discípulo, de alguma maneira, nos livraria do sofrimento. Na verdade, as coisas são exatamente o contrário. Nas Escrituras Sagradas, Jesus nos ensina que receberíamos tudo aquilo que nós precisamos para uma vida cristã agradável, no entanto, com perseguições. Isso está em Marcos capítulo 10, verso 30. Paulo, o apóstolo do Senhor, afirma que todos aqueles que querem servir a Jesus piedosamente, ele diz todos, padecerão perseguições. Seguir a Jesus, irmãos, de fato é quase que sinônimo de perder amigos, bens, família, e em alguns casos extremos até a própria vida. O apóstolo Paulo, o apóstolo dos gentios, ele termina os seus dias em uma prisão, solitário, pedindo a Timóteo que traga a capa e os seus livros. Os livros. Eles são, de fato, amigos inseparáveis. E foi a eles a quem o velho apóstolo se agarrou na cela fria, antes de caminhar para ser decapitado e morto de maneira pública. Além dos livros e da capa, o que ele levou consigo foi a vergonha, a humilhação, o sentimento de injustiça, a fome, a sede, as lágrimas, a solidão, porque a Bíblia diz que todos o abandonaram, exceto Lucas. Os seus companheiros, todos o deixaram, os companheiros do homem que se gastou e se deixou gastar no Evangelho de Cristo. Aquele que carregou em seu corpo, literalmente, as marcas do Nazareno. Assim, com isso, nós conseguimos, irmãos, de alguma maneira entender porque Jesus diz que são poucos aqueles que entrarão pelo caminho estreito, aquele caminho que nós conhecemos que conduz à salvação. E esse texto aqui, eu quero tentar ser breve, ele nos ensina e nos dá alguns conselhos de como nós, como cristãos, devemos nos comportar e agir em dias de sofrimento e quais as implicações desse nosso comportamento para Deus e para o mundo. Pedro, provavelmente ele escreve essa epístola, e especialmente esse trecho que nós acabamos de ler aqui, provavelmente aos crentes que estavam sendo perseguidos pelo feroz imperador Nero, cerca de 60 a 62 anos depois de Cristo. Muitos cristãos estavam sendo mortos, perseguidos, estavam tendo seus bens espoliados, estavam sendo queimados vivos nos jardins de Nero, feitos de maneira vergonhosa, luminária para esse homem corrupto, e a vida dos cristãos naquela época não era uma coisa fácil. Ser cristão fiel, como eu acabei de dizer, era sinônimo de morte.
tecnicamente falando. E o primeiro conselho que o apóstolo Pedro nos dá para aqueles que sofrem por causa de Cristo, citado do verso 12 ao verso 14, é que nós devemos, por incrível que pareça, nos comportar com alegria. Nos dias de sofrimento, nos dias de trevas, nas noites escuras da alma, nos dias mais difíceis da sua vida, Pedro nos instrui a nos comportarmos com alegria. Eu quero destacar 3 coisas nesse primeiro ponto aqui. Primeiro, Pedro nos ensina que nós devemos nos comportar com alegria porque o sofrimento é um padrão na vida cristã. O sofrimento, ele é um padrão na vida cristã. Para o apóstolo Pedro e para toda a Escritura Sagrada, o sofrimento para aqueles que servem a Deus é inevitável. Não há como fugir desse padrão. O sofrimento, ele é o modus operandi de Deus para preparar reinos para os súditos para o seu reino vindouro e também soldados para participarem do seu exército. O apóstolo Paulo diz em 2 Timóteo, capítulo 1, verso 8, você não precisa ler, mas se atente para o que ele diz. Não te envergonhes, orientando Timóteo, não te envergonhes, portanto, do testemunho do nosso Senhor, nem do seu encarcerado, ele estava preso aqui, que sou eu. Pelo contrário, Timóteo, jovem Timóteo, participe comigo dos sofrimentos a favor do Evangelho segundo o poder de Deus. Ele está convidando Timóteo para este privilégio, a com alegria ser participante do sofrimento a favor dos sofrimentos a favor do Evangelho. O profeta Naum, no capítulo 1, verso 3, diz o seguinte: o Senhor tem o seu caminho na tormenta, o Senhor tem o seu caminho na tempestade. A expressão fogo ardente que o apóstolo Pedro aqui usa, nos primeiros versos que eu li, no versículo 12 especificamente, a palavra fogo ardente, puroses no grego, significa combustão, pelo qual metais são aquecidos para se tornarem ferramentas úteis. É como se Deus estivesse colocando o seu povo na fornalha ardente para preparar ferramentas úteis para o seu uso, preparando assim cidadãos para o reino de Deus e soldados para o seu exército, ferramentas que de fato poderão ser usadas nas suas mãos para produzir frutos dignos para o reino de Deus. Não há, meus irmãos queridos, na Bíblia sequer um exemplo sequer na Escritura de alguém que foi fiel a Deus, que não sofreu na fornalha da aflição, como eu preguei aqui em outra ocasião. Agostinho, famoso monge Agostinho, teólogo sensacional, brilhante, disse o seguinte: Deus teve apenas um filho sem pecado, mas não teve nenhum filho sem aflições. Você percebe que Deus está te afligindo com provações para o seu crescimento? Se há alguma coisa na sua vida que não se adequa a este padrão de Deus, possa ser que eu e você não estejamos vivendo o cristianismo de fato que a Bíblia revela, que corresponde à expectativa de Deus para aqueles que são fiéis. Segundo, Pedro diz que nós devemos nos alegrar no sofrimento, porque o sofrimento é um privilégio. Isso ele diz no verso 13, mas alegrai-vos no fato de seres participantes das aflições de Cristo. Pedro diz que devemos nos alegrar com as perseguições e aflições. O apóstolo Paulo, como ele chega ao ponto de dizer que padecer por causa de Cristo, se atente para isso, é um presente. Isso está em Filipenses capítulo 1, verso 29. Ele diz que nós devemos nos alegrar não apenas porque Deus nos deu a graça, a palavra graça no texto grego é charizomai, ou seja, o dom, o presente, não somente de crer em Jesus, mas também de padecer por Ele. O sofrimento não é algo que nós devemos receber com aversão. Aquela doença, o desemprego, o pneu que furou, ou a chave da ignição que não funcionou, as perseguições dos inimigos, as fomes, pestes, calúnias, mentiras e tantas outras coisas, não devem, irmãos, de acordo com o que Pedro diz, ser recebida por nós com o coração amargurado, angustiado,
como se Deus de alguma maneira estivesse contra nós. Muito pelo contrário, o texto diz que isso é um privilégio. Deus, por mais difícil que seja aceitarmos isso, esta verdade, Deus está nos presenteando com o privilégio de alguma maneira nos identificarmos com o nosso Salvador, que de maneira injusta foi levado ao madeiro e foi crucificado de maneira vergonhosa para trazer salvação a pecadores como nós. Os apóstolos, os hagiógrafos do Novo Testamento, eles entenderam bem essa verdade quando, ao serem açoitados em Atos dos Apóstolos, capítulo 5, verso 40 e 41, o texto diz que eles ficaram alegres. Irmãos, eu não estou falando aqui de um sofrimento teórico. Irmãos, eu não estou falando aqui de um sofrimento especulativo. Eu não estou falando aqui de um sofrimento imaginário, mitológico, distante. Estou falando de um sofrimento na carne. Estou falando de sangue sendo derramado, de açoites sendo desferidos, golpes sendo desferidos nas costas de homens inocentes. E o texto diz, Atos 5:41, que chamando os apóstolos, os homens maus açoitaram eles. E ordenando-lhes que não falassem a respeito do nome de Jesus, soltaram. E o texto diz que eles se retiraram do sinédrio, regozijando-se. A palavra aqui no texto grego é se alegrando, por terem sido considerados dignos de sofrer afrontas pelo nome de Jesus. As costas na carne viva, a túnica colando nas feridas, o rosto talvez desfigurado pelos murros, as calúnias, as perseguições, nada disso calou a voz dos apóstolos. Eles saíram cantando e se alegrando. Qual era a razão? Porque eles entenderam que isso era um privilégio de homicídio, roubo, maldade ou pessoas mexeriqueiras, intrometidas. Veja o verso 19. Aqueles que padecem, veja o verso 19, segundo a vontade de Deus. Ou seja, o apóstolo Pedro nos exorta aqui a avaliarmos a razão do nosso sofrimento. Há pessoas que atribuem, se atentem para isso, atribuem os sofrimentos resultantes das suas próprias escolhas pecaminosas à mesma dignidade que sofrer de maneira inocente por Cristo. Vocês já devem ter conhecido pessoas assim. Elas são irresponsáveis no trabalho, elas não chegam no horário, elas não se submetem aos seus patrões, elas afrontam aqueles que estão sobre elas não são fiéis às suas responsabilidades. Quando são demitidas, elas dizem: o diabo se levantou contra mim e me tirou de lá. É por isso que eu sou perseguido, porque o mundo me odeia. Não. Você está sofrendo porque você não foi um homem bom. Você não está sofrendo de maneira digna. Você está sofrendo por causa do resultado dos seus próprios pecados, resultado das suas próprias escolhas. Quantos casamentos que são dilacerados, desfacelados, porque as esposas não são submissas aos seus, são esmagados, porque os esposos não assumem as suas responsabilidades como líder e cabeça do seu lar. Quantas igrejas estão sendo dissipadas, porque o ensino fiel da palavra de Deus não é uma realidade. E depois vão culpar o diabo, ou achar que estão sendo perseguidos por causa da verdade, quando na verdade não há dignidade nenhuma nesse tipo de sofrimento. Jeremias diz em Lamentações 13:39, de que se queixa o homem vivente, do que você está reclamando? Queixe-se cada um dos seus próprios pecados. Possa ser que a boa causa do seu sofrimento seja culpa das suas próprias ações, das suas próprias decisões. Pedro nos adverte contra o pecado. O pecado, ele nulifica o nobre testemunho do sofrimento cristão. Eu vou repetir, irmãos. O pecado, ele nulifica o nobre testemunho do sofrimento cristão, da dignidade do sofrimento puro e santo que é o sofrimento cristão. Eu quero ler com os irmãos 1 Pedro capítulo 2, verso 19 ao 21. Acompanhe comigo essa leitura. Eu sei que a minha versão é um pouco diferente, no entanto, nada muda no sentido do texto. 1 Pedro capítulo 2, verso 19 ao verso 21. O apóstolo Pedro, ainda nessa epístola, ele nos diz o seguinte, leia com atenção, se você tiver uma caneta, grife isso na sua Bíblia,
porque é coisa agradável que alguém, por causa da consciência para com Deus, sofra agravos, padecendo injustamente. Porque que glória é essa que, se pecando, sois esbofeteados e sofreis? Pedro está dizendo, qual é a glória que há em sofrer porque vocês estão pecando? Qual glória e dignidade há em sofrer pelo erro, pela culpa, pelo pecado? Não há glória nenhuma nisso. Mas, no entanto, se vocês fazem o bem e sois afligidos e sofreis, isso é agradável a Deus, porque para isto sois chamados, pois também Cristo padeceu por nós, deixando-nos o exemplo para que sigais as suas pisadas. Pedro está nos ensinando que não há glória nenhuma em sofrer por causa dos nossos próprios pecados. Não há dignidade nenhuma em sofrer porque é mentiroso. Não há glória nenhuma em sofrer porque é roubador. Não há dignidade nenhuma em sofrer porque é mexeriqueiro ou se mete em coisas alheias. Não há glória nenhuma em sofrer porque é um imoral e causou confusão na sua própria vida. Mas há uma glória especial para aqueles que, como Cristo, sofrem de maneira inocente, trazendo assim glória para Deus. O verso 16 do texto que nós estamos expondo aqui, no versículo 16, Pedro nos ensina a respeito da natureza do sofrimento. A causa do nosso sofrimento deve ser a nossa fidelidade a Deus, a nossa lealdade a Deus. Jesus nos ensinou isso no conhecido Sermão do Monte, que nós estamos estudando com jovens na sala da nossa UMP. Ele diz isso em Mateus 5, 10 e 12. Bem-aventurados os perseguidos por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados sois, veja isso, quando por minha causa vos injuriarem e vos perseguirem e mentindo disserem todo mal contra vós. Quando isso acontecer, se alegrem, porque é grande o vosso galardão nos céus, pois assim perseguiram os profetas que vieram antes de vós. Observe as expressões aqui: sofrer por causa da justiça, sofrer por causa de Jesus, ou sofrer porque as pessoas estão mentindo contra você. Elas indicam a espécie e a natureza do sofrimento que glorifica a Deus. De acordo com o texto, o sofrimento que glorifica a Deus é o sofrimento que tem origem na fidelidade a Deus. Pedro diz ainda no verso 16, meus irmãos, qual é o objetivo do nosso sofrimento. Verso 16, a parte B, ele diz: antes, glorifique a Deus nesta parte. Por que nós devemos sofrer com dignidade? Porque o sofrimento glorifica a Deus. Irmãos, eu sei que esse tipo de mensagem que nós não gostamos, não é uma coisa muito agradável de ouvir. Mas esse é o Evangelho. Jesus diz para Pedro: Pedro, hoje você faz o que você quer. Você vai para a direita e para a esquerda, mas vai chegar um dia em que vão amarrar as suas mãos e os seus pés. E você não vai fazer aquilo que você quer. João diz isso porque Jesus estava se referindo com que tipo de morte Pedro haveria de glorificar a Deus. Vocês ouviram o que eu disse? Com que tipo de morte Pedro haveria de glorificar a Deus. João está dizendo que a morte de Pedro, que a história diz que o apóstolo Pedro não se achou digno de ser crucificado como Jesus. Preferiu ser crucificado de cabeça para baixo. Todo o sangue do seu corpo esvaiu pela sua cabeça. E João diz que ele estava com aquele ato doloroso, glorificando a Deus. O sofrimento, o objetivo do sofrimento é glorificar a Deus. Os que sofrem por merecimento, aqueles que merecem sofrer, trazem desonra para o nome de Deus. Mas os que sofrem de maneira inocente, tornam o nome de Deus conhecido. Paulo diz que nós somos espetáculo para os homens, para o mundo e para os anjos. Há um livro, irmãos, que eu gostaria de recomendar para os irmãos, um famoso livro, de um famoso escritor, de um famoso pregador chamado John Piper. Ele escreve um livro cujo título é O Sorriso
escondido de Deus. Nesse livro nesta obra ele conta o sofrimento na vida de 3 homens. John Bunyan, que passou preso 12 anos, o autor do famoso livro O Peregrino. Ele fala de um homem chamado William Cowper, que era depressivo, possuía tendências suicidas e foi colocado em um hospício até, mas lá no hospício ele compôs muitos hinos famosos em que boa parte deles estão no nosso inário, nós cantamos. E também ele fala da história de David Brainerd, o famoso missionário David Brainerd, que foi genro de Jonathan Edwards, um dos maiores pregadores, que pregou o famoso pecadores perdidos na mão de um Deus irado. Esses homens, o David Brainerd especificamente, passou 5 anos apenas no seu ministério e morreu de tuberculose. Todos eles sofreram muito e foram usados nas mãos de Deus. E o próprio Piper diz o seguinte, em um sermão dele, cujo título é Você Irá Sofrer. Ele diz o seguinte: o evangelho da prosperidade, esse evangelho de mentira aí, não irá fazer ninguém glorificar a Deus. O evangelho da prosperidade fará com que as pessoas louvem e glorifiquem a prosperidade. O evangelho da prosperidade fará com que as pessoas glorifiquem a prosperidade, fará com que as pessoas busquem o dinheiro, fará com que as pessoas busquem a fama, fará com que as pessoas busquem o bem-estar, o sucesso, o ser bem-sucedido. Mas o evangelho da cruz fará com que as pessoas neguem a si mesmo. O evangelho da cruz fará com que as pessoas abandonem os seus pertences, os seus bens e até a sua própria vida e digam: eis-me aqui, Senhor. Eis-me aqui, envia-me a mim, ainda que seja necessário eu padecer dia e noite, em lágrimas e solidão, por causa de Cristo. Eu não sei se você já teve essa experiência, de sofrer de maneira digna, por causa do Salvador. Há uma música dos Arrais que diz isso: Senhor, torne o meu sofrimento um testemunho do Senhor. Tornem o meu sofrimento um testemunho, para que as pessoas vejam Cristo no meu sofrimento. E por fim, o apóstolo Pedro diz que nós devemos sofrer com humildade. Isso vai do verso 17 ao verso 19. Por que nós devemos sofrer com humildade? Primeiro, porque o sofrimento, paz, meus irmãos, é disciplina de Deus. O sofrimento é disciplina de Deus. Isso está no verso 17. Porque já é tempo que comece, veja a palavra, julgamento. Por onde? Pela casa de Deus. Por que crente sofre? Já parou para pensar nisso? A teologia da prosperidade tem a ousadia de dizer o seguinte: nós somos filhos do rei. Se nós somos filhos do rei, nós não temos que sofrer. Nós temos que desfrutar das coisas mais boas desta terra: riquezas, bens, bem-estar, prosperidade. Nós somos filhos do rei. Quando a Bíblia diz exatamente o contrário. O texto diz que os justos sofrem porque Deus está disciplinando os homens. E a disciplina começa pela casa de Deus, pelos filhos de Deus. Existe um anime, eu não assisto anime, brincadeira, irmãos, eu assisto sim. A minha esposa sempre me acompanha, eu acho que a Gabi conhece esse anime. Em que existe um personagem chamado Levi Ackerman. Ele é um soldado sensacional, habilidosíssimo. E ele diz o seguinte: quando queremos ensinar disciplina a alguém, acredito que o modo mais eficaz é a dor. Quando queremos ensinar disciplina a alguém, eu acredito que o modo mais eficaz é a dor. E ele não inventou isso. É um anime ficcional. Isso está impregnado, meus irmãos, na fibra da criação. Os pais não disciplinam seus filhos, não é esse o argumento do apóstolo, ou melhor, do autor aos Hebreus, no capítulo 12 do seu livro? De que os pais, para ensinar a disciplina para os seus filhos, às vezes usam da dor. Provérbios diz que aquele que nega a vara para o seu filho é insensato, é tolo, e terá que colher os frutos dessa tolice. Pedro,
o julgamento começa pela casa de Deus. Provavelmente ele está fazendo uma alusão a Ezequiel capítulo 9, verso 6, em que Deus envia um anjo de juízo, e ele diz o seguinte, irmãos: ei anjo, comece o juízo pelo meu santuário, comece a julgar não lá fora, mas comece o juízo dentro. É por isso que os crentes sofrem mais. Eu falei que o sofrimento é um presente, é um privilégio. Deus está começando a disciplinar os seus filhos, e isso começa pela casa de Deus. Por mais difícil que seja entender isso, meus irmãos, Deus nos castiga para o nosso próprio bem. Eu quero que os irmãos abram a sua Bíblia em Hebreus capítulo 12, o texto que eu acabei de citar. Vamos ler esse texto. Hebreus capítulo 12, do verso 4 a seguir. Vai estar aqui também na transmissão, Hebreus capítulo 12, verso 4 a seguir. Abra a sua Bíblia. Como eu disse, se você tiver uma caneta, grife esse texto aí. É um texto muito importante para a vida cristã dos irmãos. Hebreus capítulo 12, verso 4 ao 13 diz o seguinte: ora, na vossa luta contra o pecado, está falando para os crentes aqui, os hebreus estavam sendo perseguidos por causa da sua fé, e alguns deles estavam voltando às práticas judaicas. Então o autor dos Hebreus fala sobre a nova aliança, estimulando os crentes a prosseguirem, a perseverarem nas perseguições, mesmo quando eles estavam, boa parte deles, sendo mortos por causa de Jesus. E ele diz o seguinte: na vossa luta contra o sangue, contra o pecado, vocês não resistiram até o sangue. Muitos de vocês ainda nem morreram. Quantos de nós aqui já derramaram sangue por causa de Jesus? Levante a mão. Ninguém. Na vossa luta contra o pecado, vocês ainda não estão lutando ao ponto de derramar sangue. E estáis esquecidos da exortação que, como a filhos, decorre convosco. Deus dizendo, aqui ele cita Provérbios: filho meu, não menosprezes a correção que vem do Senhor, nem desmaies quando por ele és reprovado, porque o Senhor corrige a quem ama, e açoita a todo filho a quem recebe. É para a disciplina que perseverais. Deus vos trata como filhos. Pois que filho há que o pai não corrige? Mas se estáis sem correção, de que todos têm se tornado participantes, logo sois bastardos e não filhos. Além disso, tínhamos os nossos pais segundo a carne, que nos corrigiam, e nós respeitávamos eles. Não havemos de estar em muito maior submissão ao Pai espiritual, e então viveremos? Pois se eles nos corrigiam por pouco tempo, segundo melhor lhes parecia, Deus, porém, nos disciplina para aproveitamento, a fim de sermos participantes da sua santidade. Toda disciplina, com efeito, no momento, não parece ser motivo de alegria, mas de tristeza. Ao depois, entretanto, produz fruto pacífico aos que têm sido por ela exercitados, fruto de justiça. Por isso, aqui o estímulo: restabelecei as mãos decaídas e os joelhos trôpegos, e fazei caminhos retos para os pés, para que não se extravie o que é manco, antes seja curado. Ele está estimulando os irmãos que estavam padecendo, dizendo o seguinte: ei, Deus está corrigindo vocês. O sofrimento é um modus operandi, como eu disse, para que nós enxerguemos a nossa dependência e outras lições que nós precisamos aprender com Cristo. Pedro nos ensina nessa passagem, nessa última perícope, que o sofrimento possui implicações futuras, irmãos. Você pode pensar assim: Bruno, mas por que eu tenho que sofrer? Qual é a razão disso? Pedro diz aí no verso 17, que o sofrimento não é uma coisa adiáfora, ou seja, neutra. Nós não sofremos sem finalidade, sem objetivo. Ele diz aqui que os ímpios que são desobedientes ao Evangelho serão julgados. Veja o verso 18: se o justo apenas se salva, onde aparecerá o ímpio e pecador? Ele está dizendo que a maneira como nós nos comportamos no sofrimento trará implicações, inclusive, a respeito da nossa salvação no futuro. Perceba as expressões julgamento, fim no sentido de recompensa, justo, apenas o justo se salvando, ímpio, pecador. No verso 13 da perícope que nós lemos, ele nos ensina que se nós formos leais, nos alegrarmos na revelação da sua glória, ou seja, nós participaremos aqui na revelação da sua glória. A palavra aqui no grego, revelação da sua glória, é no tirar do véu. Quando Cristo voltar, quando o véu deste mundo for retirado, quando Ele vier com seus santos anjos,
para restaurar a Jerusalém terrestre. Quando fundir novamente os céus e terra, então aqueles que sofreram com dignidade participarão desses benefícios eternos, enquanto o ímpio, por causa da sua infidelidade no sofrimento, será julgado eternamente. O que ele tem em mente aqui é algo semelhante ao que Israel no deserto fez. Os irmãos conhecem a história, talvez até mais do que eu. Centenas e mais centenas, milhares de homens foram tirados do Egito. Quantos entraram na terra prometida? Quantos? 2. Josué e Calebe. E por que eles entraram? Porque eles perseveraram em seguir ao Senhor diante do deserto em que eles atravessaram. Os que não foram fiéis no sofrimento não participaram da glória futura. O sofrimento presente, observem isso, a maneira como você se comporta na enfermidade, no desemprego, nas perseguições, nas lutas da vida, traz implicações futuras. Deus odeia murmuradores. Deus odeia murmuradores. É isso que Hebreus nos ensina. E por fim, irmãos, o sofrimento nós devemos sofrer com humildade, porque o sofrimento com humildade ele nos trará um descanso. Por que nós devemos sofrer com humildade? Porque o sofrimento nos trará descanso. Vejam o versículo 19 aí. Esse ensinamento que eu estou trazendo para os irmãos está consubstanciado na expressão aqui, encomendem-lhe em suas almas ao fiel Criador. A expressão aqui, encomendo-lhe, no texto grego, traz uma ideia de culto. A palavra é litúrgica. Traz a ideia de um oferecimento de libação ou de uma oferta a uma divindade, algo semelhante ao que o apóstolo Paulo diz em 2 Timóteo 4,6, quando ele diz, estou sendo oferecido como libação, ou algo semelhante ao que Jesus diz na cruz, em Lucas 23,46, quando ele diz, nas tuas mãos eu entrego o meu espírito. Devemos sofrer com humildade, porque o sofrimento com fidelidade nos trará um descanso. É isso que o autor aos Hebreus diz, para aqueles que forem fiéis, não entrarão no meu descanso, mas os que são fiéis participarão do descanso que está preparado para nós. Apesar de haver uma promessa de descanso escatológico na nova cidade, que nós estaremos lá, aqueles que foram fiéis nos dias de luta, nos dias de sofrimento, Deus nos promete uma medida de descanso já no presente. A perseguição, o sofrimento é o caminho para a glória. Irmãos, Deus nem sempre nos livrará das lutas, nos livrará do sofrimento, nos livrará das dores, mas Ele sempre dará uma maneira de aliviar o nosso sofrimento. Às vezes, uma xícara de café, um abraço de um amigo, um sorriso, às vezes um filme, às vezes uma viagem, às vezes uma música calma, um banho bem quentinho, ou talvez um banho gelado depois de um dia de muito calor como os que nós estamos enfrentando. São graças que Deus nos dá, uma boa amizade, são bênçãos que Deus nos dá para de alguma maneira aliviar as queimaduras das aflições. Não é isso que aconteceu com Paulo e Silas na prisão? Com as correntes nas mãos e nos pés? Eu imagino um acorrentado ao outro. E o que restou para Paulo e para Silas? Um amigo. Um amigo. Silas, o que a gente vai fazer? Não sei, as coisas estão feias para o nosso lado. Possa ser que amanhã a gente morra. Paulo, você devia ter ficado quieto, rapaz. Não devia ter falado, não, eu não posso me calar diante do que tenho visto e ouvido. O que sobrou? Vamos cantar. Os pregadores pentecostais tentam adivinhar o hino que Paulo e Silas cantaram, né? Então louve, simplesmente louve. Estou brincando, meus irmãos. Mas a verdade é uma amizade e um louvor.
foram bênçãos de Deus para de alguma maneira aliviar o sofrimento que eles estavam com humildade recebendo das mãos do Senhor. Existe um teólogo chamado Jonatas Wied, e ele diz o seguinte: o sofrimento é a forma de Deus nos lembrar que o céu não é aqui. O sofrimento é uma forma de Deus nos lembrar que o céu não é aqui. O apóstolo Paulo diz o seguinte: aqueles que esperam Cristo apenas para esta vida são os mais miseráveis de todos os homens. Se você está seguindo a Cristo, pelo que Cristo pode te dar, você não entendeu o cristianismo. O cristianismo está relacionado àquilo que Cristo pode nos dar. O cristianismo é uma religião daquilo do que nós somos capazes de abandonar por causa dele. Esses dias, conversando com um amigo, ele disse o seguinte, falando a respeito da religião dele, ele disse: é uma religião que eu senti ressonância com ela. Eu sigo essa religião porque eu tenho uma certa ressonância com ela. E você segue o cristianismo porque você teve uma ressonância com o cristianismo. Eu interrompi, eu disse: para de estupidez. Ressonância? Eu teria ressonância com alguém que me convida a morrer por causa dele? Eu teria ressonância com alguém que diz assim: tome a sua cruz, abandone tudo de valor que você tem, os seus sonhos, os seus desejos, as suas inclinações, abandone tudo e me siga? Acha que eu tenho ressonância com isso? Eu obedeço o cristianismo porque é a verdade. A verdade do mundo está na cruz. A verdade do mundo está naquele homem que foi crucificado no madeiro de maneira inocente e me ensinou. O apóstolo Pedro diz. O apóstolo Pedro diz que nós devemos seguir os seus passos. Nós devemos seguir as suas pisadas. Onde Cristo vai, o crente vai. O que Cristo sofre, o crente sofre. E Jesus disse: se fizeram isso comigo, que sou um lenho verde, imaginem que vão fazer com vocês, que são um lenho maduro. O que nós estamos esperando? O que nós estamos esperando da nossa fé? Vamos sofrer por Cristo, meus irmãos. Vamos carregar a nossa cruz. Vamos negar os nossos sonhos. Abandonar os nossos prazeres. Abandonar aqueles pecados ocultos que nós acolhemos em nossos corações. Aqueles que ninguém sabe, mas o Cristo da cruz conhece. Vamos abandonar as nossas paixões mundanas. Vamos abandonar os nossos sonhos mundanos, a nossa busca por prazeres. Vamos abandonar a nossa busca por sucesso, a nossa busca por bem-estar, a nossa busca por um lugar onde não haja dor. Vamos abraçar a cruz de Cristo. Essa é a glória do cristianismo. Esse é o prazer de ser cristão. Nós somos os aflitos de Deus. O sofrimento é uma forma de Deus nos lembrar que o céu não é aqui. Curva a sua cabeça. Ó Deus, ó Deus, ó Cristo da cruz, Cristo que se fez maldito por nós. Não nos deixe esperar outra coisa, Senhor. Não nos deixe esperar outra coisa das Tuas mãos, ó Deus, a não ser a glória que é padecer por Jesus Cristo. Nós não precisamos de tecnologia, nós não precisamos, apesar de todas essas coisas serem boas, Senhor, nós não precisamos de tecnologia, nós não precisamos de qualquer outra coisa deste mundo. Tudo isso pode nos faltar: a comida, o emprego, a companhia, tudo isso pode nos faltar, mas não nos deixe faltar a presença do Teu Espírito e a glória de Cristo nos dias escuros da vida. Ó Deus, traga esperança aos corações dos aflitos de Deus que me ouviram esta noite, sejam aqui neste culto ou nas transmissões pela internet e pelo Instagram. Traga consolo do Espírito de Cristo para esses corações que estão com lágrimas nos olhos, angustiados, sem entender o peso da mão do Senhor sobre eles.
Faça-os entender que eles foram presenteados com os sofrimentos dignos daqueles que são fiéis a Jesus Cristo. Que eles possam usar as suas feridas, sejam elas no corpo ou na alma, para tornar o seu nome conhecido. Deus, ó Cristo da cruz, torna o nosso sofrimento um testemunho da tua santidade, da tua glória e da tua bondade. Que possamos, Senhor, entender esta mensagem, a boa e digna e honrosa mensagem do Evangelho. Essa é a nossa oração, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Amém. Deus abençoe, meus irmãos. Eu passo a palavra ao presbítero Admilson.